Boa noite a todos. Damos por aberta a sessão plenária ordinária do dia 16 de julho de 2025. Solicito ao vereador secretário que faça a leitura da ata da sessão anterior. Aliás, a chamada dos senhores vereadores. Vereador Josué Galtério Machado. Presente. Vereador Nedilândia Amorim Loureiro. Presente. Vereador Paulo Rubilar de Lemos Pereira. Presente. Vereador Irandida Silveira Rodrigues. Ausência justificada. Vereador Luiz Antônio de Lemos. Presente. Vereador Paulo Roberto Bernardes da Silva. Presente. Vereadora Enília Silveira Lucas. Presente. Vereador Luiz Carlos Espeste Prado. Presente. Vereador Ildomar Xavier da Costa. Ausência justificada. Verificado o quórum, damos sequência aos trabalhos. Leitura do trecho bíblico pelo vereador Luiz Lemos. Salmo 54, capítulo 1 e 2. Ó Deus, salve-me pelo teu nome e pelo teu poder, me defenda. Ó Deus, ouça a minha oração, inclina os teus ouvidos às palavras da minha boca. Obrigado, vereador. Agora sim, vamos à leitura da ata da sessão anterior. Sessão plenária ordinária da Câmara Municipal de Vereadores de São José do Norte, Rio Grande do Sul, do primeiro período legislativo, da primeira sessão legislativa da legislatura 2025-2028. Ata ordinária número 027 de 2025. Aos 10 dias do mês de junho do ano de 2025, às 20 horas e 30 minutos, na cidade de São José do Norte, estado do Rio Grande do Sul, República Federativa do Brasil, nas dependências do plenário Caetano José Travassos, reuniram-se, na forma regimental, os vereadores Josué Galtério Machado, Nedilândia Amorim Loureiro, Paulo Rubilar de Lemos Pereira, Irandida Silveira Rodrigues, Luiz Antônio de Lemos, Paulo Roberto Bernardes da Silva, Luiz Carlos Espeste Prado e Ildomar Xavier da Costa, com ausência justificada da vereadora Enília Silveira Lucas. Abertos os trabalhos pelo presidente Josué Galtério Machado, foi procedida a verificação do quórum regimental. Posteriormente, foi feita a leitura do trecho bíblico pelo vereador Paulo Rubilar de Lemos Pereira. Expediente, ordem do dia e explicações pessoais. A ata está à disposição, senhores vereadores. Colocamos em votação. Aqueles que concordam permaneçam como estão, e os que discordam que se manifestem. Aprovada a ata da sessão anterior. Passamos para o expediente, com o secretário Paulo Rubilar. Solicitação de serviço. Requerimento número 055 de 2025. Excelentíssimo senhor presidente, requero que depois de ouvido o douto e soberano plenário dessa Casa Legislativa e uma vez que obedecidos os trâmites legais e regimentais, seja encaminhada à senhora secretária de Obras a seguinte solicitação de serviço. Assunto: solicitação de abertura da vala com urgência. Eu, Luiz Carlos Espeste Prado, vereador no exercício do meu mandato dessa Casa Legislativa, venho respeitosamente requerer à Secretaria Municipal de Obras que seja realizada com urgência a abertura de uma vala ao lado da caixa d'água da Corsã, localizada na comunidade do Cucuruto. A presente solicitação se faz necessária diante da urgência, da demanda e dos transtornos que vêm sendo enfrentados pela comunidade local,
os quais requerem uma intervenção imediata por parte do poder público para garantir a segurança, o saneamento e o bem-estar dos moradores da região. Contando com a habitual atenção e presteza dessa secretária, renovo o protesto de elevada estima e consideração. Luiz Carlos Espécie Prado, vereador progressista. Solicitação de serviço, requerimento 056 de 2025. Excelentíssimo senhor presidente, requero que, depois de ouvido o douto e soberano plenário dessa Casa Legislativa e uma vez que obedecidos os trâmites legais e regimentais, seja encaminhada à senhora secretária de Obras a seguinte solicitação de serviço. Assunto: solicitação de colocação de material e nivelamento com urgência na Rua G, Beco da Serraria. Eu, Luiz Carlos Espécie Prado, vereador no exercício do mandato nesta Casa Legislativa, venho respeitosamente requerer com urgência à Secretaria Municipal de Obras a colocação de material e nivelamento da Rua G no Beco da Serraria. A referida via encontra-se em situação precária, abaixo do nível adequado, com acúmulo de água e formação de poças, prejudicando seriamente o tráfego de moradores e veículos. A situação se agrava ainda mais diante da proximidade do período de chuva, o que pode causar alagamentos, erosões e um maior transtorno à comunidade local. Diante disso, solicito que a equipe da Secretaria dê prioridade a essa demanda, a fim de garantir melhores condições de acesso, segurança e qualidade de vida aos moradores da região. Sem mais para o momento, renovo meus votos de estima e consideração. Atenciosamente, Luiz Carlos Espécie Prado, vereador progressista. Solicitação de serviço. Requerimento número 057 de 2025. Excelentíssimo senhor presidente, requero que, depois de ouvido o douto e soberano plenário dessa Casa Legislativa, e uma vez que obedecidos os trâmites legais e regimentais, seja encaminhada à senhora secretária de Obras a seguinte solicitação de serviço. Assunto: solicitação de nivelamento e colocação de material na Travessa 3 da Rua Ramiro Barcelos, bairro Bolo Doce. Eu, Luiz Carlos Espécie Prado, vereador atuante nessa Casa Legislativa, venho, por meio deste, solicitar com urgência à Secretaria Municipal de Obras que seja realizado o nivelamento da Travessa 3 da Rua Ramiro Barcelos, situado no bairro Bolo Doce. E, se possível, a colocação de material apropriado para a estabilização da via. Atualmente, a travessa encontra-se com excesso de areia solta, o que tem tornado o tráfego extremamente difícil, especialmente para veículos de pequeno porte e pedestres. A via está praticamente intransitável, gerando reclamações constantes dos moradores e colocando em risco o acesso a serviços essenciais. Diante disso, reitero a necessidade da intervenção imediata por parte dessa secretaria, visando garantir melhores condições de mobilidade e segurança para todos os que utilizam essa importante via do bairro. Certo da costumeira atenção, renovo meus votos de estima e consideração. Atenciosamente, Luiz Carlos Espécie Prado, vereador progressista. Solicitação de serviço. Requerimento número 058 de 2025. Excelentíssimo senhor presidente, requero que, depois de ouvido o douto soberano plenário dessa Casa Legislativa e uma vez que obedecidos os trâmites legais e regimentais, seja encaminhada à senhora secretária de Obras a seguinte solicitação de serviço. Assunto: solicitação de abertura de sistema de drenagem e elevação do nível da estrada do Beco da Chácara. Senhora secretária, venho por meio deste, na qualidade de vereador deste município, solicitar à Secretaria de Obras a abertura de um sistema de drenagem pluvial, bem como a realização da obra para o aumento do nível da estrada do Beco da Chácara. Tal solicitação se faz necessária devido aos recorrentes problemas enfrentados pelos moradores daquela localidade, principalmente em períodos de chuva, quando a falta de drenagem adequada provoca alagamentos, dificultando o trânsito de veículos e pedestres, além de comprometer o acesso de serviços essenciais.
O aumento do nível da estrada também é uma medida importante para garantir melhor escoamento das águas, prevenindo o acúmulo de lama e evitando o isolamento dos moradores. Diante do exposto, peço que sejam realizadas as devidas providências para atender essa demanda da comunidade. Sem mais para o momento, renovo votos de estima e consideração. São José do Norte, 16 de junho de 2025. Atenciosamente, Luiz Carlos Peste Prado, vereador União Progressista. Indicação 002 de 2025. São José do Norte, 16 de junho de 2025, gabinete do vereador Neguinho da Saúde, União Brasil. Ao excelentíssimo senhor Josué Galtério Machado, presidente da Câmara Municipal de Vereadores deste município. Prezado presidente, o vereador que abaixo subscreve, no uso de suas atribuições legais, indica ao Executivo Municipal que estude a viabilidade de que as unidades de saúde das comunidades da 5ª secção da Barra e de Bujuru realizem, ao menos uma vez por semana, o atendimento em horário estendido, correspondente ao chamado terceiro turno, noite, visando ampliar o acesso da população aos serviços de saúde. Justificativa. A indicação visa atender a uma necessidade real das comunidades da 5ª secção da Barra e de Bujuru, que estão localizadas em extremos do território municipal. Os moradores dessas regiões enfrentam grandes dificuldades de deslocamento até a sede do município, devido à falta de transporte coletivo regular e, quando disponível, o custo da passagem, às vezes, para o paciente é elevado, tornando o acesso à saúde ainda mais restrito. Além disso, muitas pessoas não conseguem se ausentar do trabalho ou de suas atividades diurnas para comparecer às unidades de saúde em horário comercial. A abertura das unidades durante o turno alternativo, mesmo que uma vez por semana, possibilitaria que essas populações fossem atendidas em suas próprias comunidades, de forma digna, segura e com mais qualidade de vida. Trata-se de uma medida simples, mas que pode representar um grande avanço na universalização e humanização do atendimento em saúde no nosso município. Atenciosamente, Paulo Roberto Bernardes, Neguinho da Saúde, vereador União Brasil. Requerimento 028 de 2025. Gabinete da vereadora Enília Lucas. Senhor presidente, ao cumprimentá-lo cordialmente, a vereadora que abaixo subscreve, em conformidade com o texto regimental dessa Casa Legislativa, vem, através deste, solicitar a este Poder Legislativo, juntamente com o Poder Executivo e a Secretaria competente ou a empresa responsável, que seja feita uma verificação na rede elétrica na rua Evilás Setembrino Galtério, entre a rua Aragão Bozano e a rua Conde de Porto Alegre, e na rua Conde de Porto Alegre, da esquina da Evilás Setembrino Galtério até a final da Conde de Porto Alegre, em direção à Lagoa, no centro da cidade. Justificativa. Ocorre que os moradores dessa rua nos relataram que sempre que a partir das 16 horas, quando vão utilizar aparelhos que precisam ser ligados à energia elétrica de 220 volts, não conseguem um total funcionamento desses aparelhos, devido à baixa carga, precisando assim que seja feita uma manutenção ou troca de transformador para a regulamentação da voltagem nessas residências. Certo de contarmos com a atenção dessa Casa Legislativa e demais nobres colegas vereadores, reiteramos nossos protestos da mais elevada estima e consideração. São José do Norte, 16 de junho de 2025, Enília Lucas, vereadora União Brasil. Gabinete do vereador Josué Galtério Machado, requerimento 005 de 2025. Excelentíssimo senhor presidente. Senhor presidente, pela condição de vereador dessa colenda Casa Legislativa, de acordo com os termos regimentais, venho por meio deste requerer ao Poder Executivo que, através da Secretaria competente, que seja retirada a demarcação das estacas
de madeira que estão soterradas na orla da Praia do Mar Grosso, tendo em vista que tais estruturas vêm causando transtornos e riscos a moradores e frequentadores da região. Justificativa. As referidas estacas, muitas vezes parcialmente enterradas na areia ou expostas de forma irregular, comprometem a segurança dos usuários da faixa de areia, podendo ocasionar acidentes graves. São José do Norte, 16 de junho de 2025, Josué Galtério Machado, vereador PSDB. Esgotado o expediente, senhor presidente. Obrigado, vereador. Uma questão de ordem, senhor presidente. Pois não, vereador. Gostaria que passasse pela apreciação dos colegas, para que a gente incluísse na ordem do dia o meu requerimento de número 55. Aqueles que concordam permaneçam como estão e os que discordam que se manifestem. Então, vamos colocar na ordem do dia, foi aprovado por unanimidade, vamos colocar na ordem do dia o requerimento do vereador Chula. Passamos para a ordem do dia. Projeto de lei, assunto, autoriza o Poder Executivo a contratar nos termos do artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal, em caráter excepcional e por tempo determinado, assistente social para atender interesse público vinculado à Secretaria Municipal da Saúde. Mensagem 014/2025, Gabinete do Prefeito. São José do Norte, 7 de março de 2025. Excelentíssimo senhor Josué Galtério Machado, Câmara Municipal de Vereadores de São José do Norte. Mensagem justificativa ao projeto de lei número 014/2025, que autoriza o Poder Executivo a contratar nos termos do artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal, em caráter excepcional e por tempo determinado, assistente social para atender interesses públicos vinculados à Secretaria Municipal da Saúde. Senhor presidente, senhores vereadores, com enorme satisfação, cumprimento vossas excelências e ao ensejo encaminho a essa Igreja Casa Legislativa mensagem justificativa ao projeto de lei número 014/2025, que autoriza o Poder Executivo a contratar, nos termos do artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal, e em caráter excepcional e por tempo determinado, assistente social para atender interesse público vinculado à Secretaria Municipal da Saúde. A contratação pretendida se faz necessário, tendo em vista que a assistente social pediu exoneração e não temos aprovados em concursos públicos para este cargo, sendo ele extremamente importante para a continuação do serviço, não podendo o Centro de Atenção Psicossocial funcionar sem esse profissional. Sendo o que tínhamos para o momento, reiteramos votos da mais alta estima. Cordialmente, Neromar Araújo Guimarães, Prefeito Municipal. Projeto de Lei 014 de 7 de abril de março de 2025. Autoriza o Poder Executivo a contratar nos termos do artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal, em caráter excepcional e por tempo determinado, assistente social para atender interesse público vinculado à Secretaria Municipal da Saúde. O Poder Executivo Municipal de São José do Norte, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais, submete à Câmara Municipal de Vereadores o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. Fica autorizado o Poder Executivo a contratar assistente social nos termos do artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal, em caráter excepcional e por tempo determinado para atender a demanda na Secretaria Municipal da Saúde. Artigo 2º. Nos termos do artigo 1º desta lei, poderão ser contratados pelo Poder Executivo Municipal até um assistente social para compor a equipe de saúde mental. Artigo 3º. O regimento de admissão de assistência social previsto no artigo 1º dessa lei será de provimento temporário, com ingresso no serviço público via processo seletivo simplificado. Parágrafo único. Os critérios para a seleção de pessoal por meio de processo seletivo simplificado, conforme previsto no caput do artigo 3º desta lei, serão previstos em edital de contratação. Artigo 4º. A contratação de assistente social para atender demandas na Secretaria da Saúde observará regimento de 30 horas semanais e vencimento base conforme anexo 1. Parágrafo único. Aplicam-se os dispositivos constatantes
no anexo 1º da Lei Municipal número 446, de 12 de maio de 2006, no que tange às atribuições do contratado. Artigo 5º, ficam assegurados os seguintes direitos ao contratado, quando aplicáveis. 1. Jornada de trabalho, repouso semanal remunerado e gratificação natalina proporcional. 2. Férias proporcionais acrescidas do terço constitucional ao término do contrato. 3. Auxílio alimentação e transporte conforme previsto nas leis municipais número 599, de 28 de dezembro de 2011, que dispõe sobre a concessão do auxílio alimentação aos servidores públicos do Poder Executivo do município de São José do Norte, e o número 704, de 22 de junho de 2014, que dispõe sobre a concessão de auxílio transporte aos servidores públicos do Poder Executivo do município de São José do Norte e suas alterações. 4. Inscrição no regime geral da Previdência Social. Artigo 7º. O prazo máximo de vigência do contrato por tempo determinado, que trata a presente lei, será de 6 meses, prorrogável por igual período, caso permaneça configurada a necessidade temporária de excepcional interesse público. Parágrafo 1º. O Poder Executivo Municipal poderá rescindir o contrato a qualquer momento, observada a cessação da necessidade temporária de excepcional interesse público. Parágrafo 2º. O contratado poderá ser substituído no caso de ocorrer a rescisão do contrato, falecimento, afastamento por prazo para gozo de benefícios beneficiários ou outro motivo similar, mantendo-se o quantitativo necessário em atividade até a data limite permitida pela presente lei. Artigo 8º. As despesas dessa lei correrão por dotações orçamentárias próprias. Artigo 9º. Essa lei entrará em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal de São José do Norte, 7 de março de 2025, Neromar de Araújo Guimarães, Prefeito de São José do Norte. Prezada Comissão, nos termos da Lei Municipal Complementar número 006 de 2013, em atenção ao memorando 3.649 de 2025, ao qual versa sobre a contratação temporária da assistente social para atuar no Centro de Atenção Psicossocial CAPS, ao efeito de opinar pela constitucionalidade formal e material da proposição, na linha do artigo 30 da Constituição Federal e no artigo 52 da Lei Orgânica do Município de São José do Norte. Cordialmente, Paulo Saraiva Garcia, assessor jurídico do município. Câmara Municipal de Vereadores de São José do Norte, Rio Grande do Sul, assessoria jurídica. Parecer jurídico referente ao projeto de lei número 014 de 2025, que autoriza o Poder Executivo a contratar nos termos do artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal, em caráter excepcional e por tempo determinado, assistente social para atender interesse público vinculado à Secretaria Municipal da Saúde. Foi encaminhado à assessoria jurídica dessa Casa para emissão de parecer o projeto de lei 014 de 2025, de autoria do Poder Executivo Municipal, que tem por objetivo autorizar a contratação em caráter excepcional e por tempo determinado de até um assistente social, para atender interesse público vinculado à Secretaria Municipal da Saúde. O relatório é o relatório. Passa-se a apreciação sob o prisma estritamente jurídico, destacando-se que o exame da assessoria jurídica se dá somente à matéria jurídica envolvida nos termos de sua competência legal. A opinião jurídica exarada nesse parecer não tem força vinculante, restando facultado aos membros desta Casa a utilização ou não dos fundamentos expostos. Analisando o presente projeto de lei número 014 de 2025, resta claro a possibilidade da referida contratação em caráter excepcional por tempo determinado, atendendo aos requisitos constitucionais e legais, observando os termos do artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal e do artigo 52 da Lei Orgânica do Município de São José do Norte. No entanto, mesmo o presente projeto estando em concordância com os requisitos constitucionais, a alta demanda de projetos de lei para contratação temporária pode indicar uma carência estrutural que poderia ser melhor atendida com a realização do concurso público.
É importante destacar que a recorrente utilização de contratação excepcionais e temporárias por meio de projetos de lei, como em análise, pode gerar questionamentos sobre a adequação dessa prática ao princípio da constitucionalidade e estabilidade do serviço público. A Constituição Federal, em seu artigo 37, exige a realização do concurso público para o ingresso na administração pública, com exceção das contratações temporárias para atender a situações excepcionais e urgentes, como previsto no inciso 9º. Portanto, é aconselhável que o Executivo Municipal considere alternativas a longo prazo com a realização de um novo concurso público, a fim de evitar a dependência de contratações excepcionais e garantir uma gestão pública eficiente e estável. Sendo assim, tendo em vista os requisitos legais e constitucionais, o parecer dessa assessoria jurídica no sentido de que inexiste legalidade e inconstitucionalidade na proposta apresentada do presente projeto, cabendo a apreciação do mérito da matéria aos nobres vereadores. São José do Norte, 9 de maio de 2025, Nicole Braga, assessora jurídica. Constituição Parlamentar, Constituição Permanente de Constituição, Justiça e Redação. Parecer 022 de 2025. Projeto de Lei número 014 de 2025 do Executivo Municipal. Ao 10º dia do mês de junho, reuniram-se na sala de reuniões da Câmara Municipal de Vereadores deste município a Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação, com a finalidade de analisar o projeto de lei número 14 de 2025 do Poder Executivo. Assunto: autoriza o Poder Executivo a contratar, nos termos do artigo 37, inciso 9º da Constituição Federal, em caráter excepcional e por tempo determinado, assistente social para atender interesses públicos vinculados à Secretaria Municipal da Saúde. Após análise, por unanimidade, os seus membros presentes, a comissão chegou à conclusão de que o texto apresentado encontra-se de acordo com as normas atinentes ao tema, pelo que opinam por sua tramitação nos termos de sua redação. Este é o parecer, Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação. Paulo Goulart de Lemos Pereira, presidente, Irandida Silveira Rodrigues, relator, Paulo Roberto Bernardes da Silva, membro. Comissão Permanente de Finanças, Orçamento e Tributação. Parecer 025 de 2025, PLO 014 de 2025. Ao 13º dia do mês de junho do ano de 2025, nas dependências da Sala de Comissões da Câmara de Vereadores deste município, reuniu-se a Comissão Permanente de Finanças, Orçamento e Tributação, com a finalidade de analisar o projeto de lei ordinário do Executivo número 014 de 2025. Autoriza o Poder Executivo a contratação nos termos do artigo 37, inciso 9º da Constituição Federal, em caráter excepcional e por tempo determinado, assistente social para atender interesse público vinculado à Secretaria Municipal da Saúde. Após análise por unanimidade de seus membros presentes, a comissão chegou à conclusão de que o texto apresentado encontra-se de acordo com as normas atinentes ao tema, pelo que opinam por sua tramitação nos termos de sua redação. Este é o parecer. Dependências da Sala das Comissões da Câmara de Vereadores, 13 de junho de 2025. Neidilândia Amorim Loureiro, vereador MDB, presidente. Paulo Roberto Bernardes da Silva, vereador União Brasil, membro. E Luiz Antônio de Lemos, vereador PSDB, relator. Está em apreciação o parecer 022 do projeto de lei 014 da Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação. Aqueles que concordam permaneçam como estão, e os que discordam que se manifestem. Aprovado por unanimidade o parecer da CCJ.
Está em apreciação o parecer 025 de 2025 do projeto de lei 014 da Comissão Permanente de Finanças, Orçamento e Tributação. Aqueles que concordam permaneçam como estão, e os que discordam que se manifestem. Aprovado por unanimidade o requerimento, o parecer da Comissão Permanente de Finanças, Orçamento e Tributação. Está à disposição a palavra referente ao projeto de lei 014 de 2025 do Executivo. Aqueles que concordam permaneçam como estão, e os que discordam que se manifestem. Aprovado o projeto de lei 014 de 2025 do Executivo Municipal. Recuperação da Rua Fernando Branco Machado. Requerimento número 054 de 2025. Excelentíssimo senhor presidente, requero que depois de ouvido o douto e soberano plenário dessa Casa Legislativa, e uma vez que obedecidos os trâmites legais e regimentais, seja encaminhada à senhora secretária de Obras a seguinte solicitação de serviço. Solicita a senhora secretária de Obras que seja feita a recuperação da Rua Fernando Branco Machado, passando o Mercado Machado até a esquina com a Rua Freire Norberto Sogari. Plenário Caetano José Travassos, 10 de junho de 2025, Luiz Carlos Peche Prado, vereador progressista. Com a palavra, o autor da matéria, o vereador Luiz Carlos Speche Chula. Obrigado, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores, vereadora Enília, assistência, pessoal que nos acompanha pela rádio. Essa rua eu passo quase todos os dias nela ali, Alex. E uma rua nova, que foi calçada não faz muito tempo. Não dá de ser considerada nova, mas foi calçada faz pouco tempo. E principalmente ali do Mercado Machado até a Rua Frei Norberto Sogari, que dá pouco mais de uma quadra, vereador presidente, tem muito buraco ali. Está ficando complicado de andar ali. Então eu peço que a gente tenha uma atenção especial para que possa fazer a manutenção, a recuperação daquele trecho ali e proporcionar uma melhor trafegabilidade para a nossa comunidade. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Não havendo quem faça uso da palavra, colocamos em votação. Aqueles que concordam permaneçam como estão, e os que discordam que se manifestem. Aprovado o requerimento 054 de 2025 do vereador Luiz Carlos Speche Chula. Solicitação de serviço. Requerimento número 055 de 2025. Excelentíssimo senhor presidente, requero que depois de ouvido o douto soberano plenário dessa Casa Legislativa, e uma vez que obedecidos os trâmites legais e regimentais, seja encaminhado à senhora secretária de Obras a seguinte solicitação de serviço. Assunto: solicitação da abertura da vala com urgência. Eu, Luiz Carlos Speche Prado, vereador no exercício de meu mandato nessa Casa Legislativa, venho respeitosamente requerer à Secretaria Municipal de Obras que seja realizado com urgência a abertura de uma vala ao lado da caixa d'água da Corsã, localizada na comunidade do Cocuruto. A presente solicitação se faz necessária diante da urgência, da demanda e dos transtornos que vêm sendo enfrentados pela comunidade local, os quais requerem uma intervenção imediata por parte do poder público para garantir a segurança, o saneamento e o bem-estar dos moradores da região. Contando com a habitual atenção e presteza dessa secretaria, renovo o protesto de elevada estima e consideração. Luiz Carlos Speche Prado, vereador progressista. Com a palavra, o autor da matéria, o vereador Luiz Carlos Chula. Obrigado, senhor presidente. Pedi para que esse trabalho pudesse ser votado hoje, porque eu tive lá, né, visitando o seu Manuel e a dona Adriana, e a história é o seguinte: antes de ter a construção da caixa d'água ali, da Corsã, o terreno era mais baixo.
altearam para construir a caixa d'água e agora a água não tem para onde sair, tapou a vala. E quando chove, com essa chuva que deu, agora eles já me mandaram a foto, né? O pátio já estava cheio d'água. E se tivesse chovido um pouco mais, teria entrado água para dentro de casa. Então, já teve um pessoal da prefeitura ali, não sei quem foi, né, faz um tempo, e disseram que iam botar aqui no cronograma, que iam fazer, mas até agora não fizeram nada ainda. Então, a gente vai esperar alagar a casa das pessoas para chamar a Defesa Civil para tirar os caras de casa para depois abrir a vala? Não, né? Vamos abrir antes, vamos deixar pronto, é um pedaço pequeno, tem umas porteiras ali para botar uma meia dúzia de cano, mas acredito que é uma coisa que tu faz ali em 2, 3 dias. E de simples, mas de extrema importância, como a gente tanto diz aqui, para a nossa comunidade, para quem necessita do serviço. Então, peço a aprovação dos colegas e que a gente possa resolver isso o quanto antes e aproveitar para mandar um abraço para o seu Manuel e para a dona Adriana, que estão nos assistindo aí pela live. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. A palavra continua à disposição, senhores vereadores. Não havendo quem faça uso da palavra, colocamos em votação. Aqueles que concordam permaneçam como estão e os que discordam que se manifestem. Aprovado por unanimidade o requerimento 055 de 2025 do vereador Luiz Carlos Peixe Chula. Esgotada a ordem do dia, senhor presidente. Não havendo mais matéria a ser discutidas na ordem do dia, passamos para as explicações pessoais. Vamos ter 15 minutos para cada vereador hoje. E para abrir os trabalhos das explicações pessoais, a vereadora Enília Lucas. 15 minutos, vereadora. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, assistência, aos colegas que trabalham nessa casa, a todos que estão nos assistindo de suas casas, pela TV Clube, pela Rádio FM. Uma boa noite a todos. Bom, eu vou ter que ler algumas coisas, porque sou professora, né, vereador Binho? E um bom professor tem sempre que fazer seu plano de aula para dar uma boa aula. E acho que por eu ter este costume de ser professora e fazer o meu plano, eu também costumo anotar o que eu vou falar aqui nessa tribuna. Eu gostaria de falar que eu estou vendo uma polêmica bem grande a respeito ali da rua, da padaria ali da Clarinha, né, que fica alagada, que já foi feito obras, que já calçaram novamente, que já tiraram e já fizeram a tubulação. Está um problema aquela rua, né? Mas não adianta, gente, não adianta a gente criticar, não adianta a gente ir para a rede social falar e criticar aquilo ali. A gente tem que achar uma solução. Juntos, nós precisamos achar uma solução, porque nós também, vereadores, estamos aqui para fiscalizar e ajudar, né? E ali, eu como já tenho assim, uma certa idade, lembro que ali onde foi construído aquele supermercado novo, agora do seu Paquito, que ali era um banhado, onde o meu marido já me contou essa história, o meu sogro me contou essa história. Então, talvez cada vez piore mais, porque vão aterrando, vão construindo, e não está tendo essa saída. Eu também não entendo, né? Mas acho que nós deveríamos trocar ideias e ajudar nessa situação, porque eu acredito que eu estou vendo um empenho do Executivo, né? Ao momento que calçaram a rua, não deu certo, trocaram a tubulação, então não sei se tem que botar umas bombas d'água, alguma coisa tem que fazer onde não, né? Estudos não estão mostrando ainda o caminho certo.
mas acho que juntos nós podemos resolver os problemas e não ficar apenas criticando. Eu estive com a secretária de obras, onde levei alguns ofícios em mãos, né? E solicitei algumas demandas. Gostaria de agradecê-la lá pela estrada do Divisa, a estrada velha ali, do Divisa ao Gravatá, que também foi... As máquinas passaram ali e arrumaram a estrada. E também parabenizar e dizer também que nada mais justo do que ele estar presente, né, nessa reunião que esteve da FAMURS em Porto Alegre, o nosso prefeito, que ele tem sim que estar à frente do nosso município para ajudar os nossos agricultores. Lá nessa reunião, juntamente com o governador e o vice, foi tratado para que os agricultores eles consigam 20 anos agora para acertar suas dívidas. Porque todos sabem do sofrimento do agricultor. E nós, da cidade, a gente sabe que a gente precisa do campo, né? Então, temos sim que ajudar o agricultor. Não tenho muito a falar hoje, essas eram as minhas palavras. Mais uma vez, dizer que estou aqui para trabalhar pelo povo, meu gabinete está à disposição, né? E estamos aí, à frente do Legislativo, para trabalhar por nossa comunidade. Deixo aqui um abraço a todos que estão nos assistindo e uma boa noite. Obrigado, vereadora. Seguimos agora com as explicações pessoais com o vereador Luiz Antônio Lemos, Chacrinha. 15 minutos, vereador. Boa noite, presidente. Boa noite, colegas vereador Enília, assistência, a todos que nos assistem aí pelos canais da Rádio Norte. Quero dar uma boa noite ao nosso povo lá da 5ª secção da Barra, ao Capão da Areia. Hoje eu quero falar um pouquinho também sobre meus amigos aí do rodeio, do tradicionalismo, que agora em breve nós já vamos fazer as coletas dos exames. Hoje eu estive falando com o veterinário Rogério, na Secretaria da Agricultura, e está tudo sendo providenciado. Agora em breve nós vamos marcar com o pessoal desde o Capão da Areia, o 3º distrito, ali Bujuru, e vamos marcar os pontos para nós fazer essa coleta de sangue aí dos animais, até para antes de 20 de setembro aí, nós já ter esses exames novos nas mãos aí, que o custo vai sair a metade, vai dar R$50 o laboratório, a gente fazendo mais de 36 a 100 exames, R$50 o custo. E a vacina, que vale por um ano, varia de R$30 a R$35 a vacina. Então, vai dar um custo de R$85 a cada exame. Onde hoje é cobrado de R$150, R$200 um exame, às vezes até mais. Então, vai ser um custo-benefício bem bom para nós que fizemos parte aí do tradicionalismo, que temos bastante gente que participa aqui no nossos rodeios aqui, da nosso desfile, da nossa cultura. Então, isso é muito importante aí para nós aí que fizemos parte dos rodeios. Também quero dizer, vereador Neidinho, que nós temos firme lá, esperando a resposta do nosso requerimento da Barrinha, onde nós vamos lá essa semana também falar com o pessoal para saber certo da comunidade, porque isso aí é uma coisa que a gente tem que ir lá e falar pessoalmente também com o pessoal e olhar do nosso requerimento que fizemos perante a abertura total da Barrinha do Estreito, porque
isso prejudica mais de 250 famílias, desde o tesoureiro ao estreito. Então, é de grande importância a gente estar junto, trabalhando com esse povo que pediu esse requerimento, e vamos seguir firme aí. Quero dizer também que o gabinete do vereador Luiz Lemos Chacrinha está à disposição aqui de todos, e temos trabalhando firme aí para que as coisas dê certo. Obrigado e boa noite. Obrigado, vereador. Seguimos agora com as explicações pessoais com o vereador Luiz Carlos Prado Chula. 15 minutos, vereador. Obrigado, senhor presidente. Uma boa noite a todos. Boa noite, comunidade que nos assiste. Hoje eu vou começar mandando um boa noite mais do que especial para minha mãe, né, que está lá na localidade da Várzea nos assistindo, que é uma guerreira que sempre acreditou e confiou na minha pessoa, no meu potencial. Então, quero mandar um abraço e um beijo muito especial no coração da minha mãe e do meu pai, que estão nos assistindo lá na localidade da Várzea. Quero agradecer ao nosso secretário de Trânsito, Jonas Costa, né, que atendendo os nossos pedidos e os pedidos da comunidade, né, vereador Neguinho, que aqui eu já não me canso de falar, a gente pede, mas é o pedido da comunidade, não é o pedido meu ou o pedido do presidente, né, presidente. Então, a distribuição de diversas paradas de ônibus, hoje eu estive lá conversando com ele, e está previsto mais ainda, né. A gente sabe que, como a gente muito já apontou aqui, chega inverno, é chuva e frio, chega verão, é o calorão. Então, a gente precisa começar a construir as nossas adaptações para as intempéries climáticas que estão cada vez mais extremas, né, vereador Neguinho? E falando em intempérie climática, clima e tempo, a gente não poderia deixar de falar da rua Aragão Bozano, né, vereadora Enília? Uma rua que foi há pouco tempo reconstruída e o problema crônico continua o mesmo. Chove, alaga a rua. E aqui, um sistema democrático de direito que a gente vive, a gente tem opiniões diferentes, vereadora. A vereadora acredita que a rede social não te leva a nada, né? E muito pelo contrário, vereadora. A rede social me trouxe até aqui. Se hoje eu ocupo o cargo de vereador, se hoje eu estou aqui, foi com a rede social. Eu acho que a rede social chegou como ferramenta para dar visibilidade e voz à comunidade. A comunidade que antes era mero coadjuvante, hoje participa ativamente por intermédio da rede social e de graça. O alcance que tem a rede social, a força popular que a rede social tem, resolve muitos problemas da nossa comunidade, vereador Neguinho. Não só da nossa comunidade, mas de todo o país, né? Então, eu acho que são opiniões diferentes. Me permite uma parte, vereador? Claro, com certeza. Não, eu não quis dizer que as redes sociais não levam a nada. Eu quis dizer que ao tempo que se fica, muitas vezes, criticando nas redes sociais, a gente deveria achar a solução. Exatamente, vereadora, e foi isso que a gente fez. A gente foi na rede social, a gente criticou o problema, fez uma crítica construtiva, e hoje a gente teve uma reunião com a secretária, justamente essa provocação que a gente faz entre sociedade e agente público por intermédio da rede social é que nos dá força, que nos dá embasamento para a gente ter a abertura e o respaldo merecido e necessário do agente político para poder resolver os problemas da comunidade. Eu, se pudesse, tinha botado uma casa de bombas ali, talvez erroneamente, porque eu não sou técnico, eu não sou engenheiro e eu não conheço aquilo ali. Então, hoje eu sentei e conversei com a secretária, a nossa melhor prefeito, agente administrativo que nós já tivemos até hoje, talvez ali adiante tenha alguém melhor, né? Porque recordes são feitos para serem superados, mas a gente tem, e eu dou os parabéns para a FA, e ela me explicou que a reconstrução da Aragão Bozano, a primeira fase já foi feita, já foi concluída. A segunda fase, que é a colocação de canos novos na rua do hospital, é quem vai dar o sistema de drenagem para que drene aquilo ali. A minha resposta para ela é a mesma que eu digo para vocês aqui, que ótimo. Resolve o problema e eu serei o primeiro a ir lá e gravar um vídeo e dizer parabéns, Fá,
Parabéns, Nero. Parabéns, engenheiros. Parabéns, pessoal das obras. Vocês resolveram o problema da Bozano. Agora, nós não podemos ser omissos, nós aqui, enquanto legisladores fiscalizadores, ser omissos de não mostrar os problemas da comunidade. Nós estamos aqui para isso. Nós estamos aqui para cobrar melhorias para a nossa gente. Nos colocaram aqui para isso. A gente elogia quando tem que elogiar, vereador Binho. Mas a gente tem que ser firme quando tem que cobrar. A gente tem que correr atrás. E essa é a minha postura aqui, tem sido, e hoje eu ainda disse na rádio, a minha maior vitória, se eu sair daqui nos 4 anos, sendo quem eu sou, eu fiz um ótimo mandato. Porque o que a gente consegue, o que nós conseguimos trazer, concretizar aqui para a nossa cidade, o mínimo possível que seja, já é uma grande conquista. Porque como é difícil trabalhar no meio público político. É muito difícil, vereador presidente. E nós aqui, a comunidade nos cobra, o governo nos cobra, a gente tem diferenças de opiniões, e isso é necessário, vereador, Neguinho, que a gente pense diferente. Se nós pensássemos todos iguais, estaremos dentro de uma caixa. Não teríamos partidos políticos diferentes, ideologias diferentes. Então é isso que eu defendo, eu acho que é extremamente necessário essa diferença de opiniões. E para encerrar, meus amigos, comunidade que nos assiste, a comunidade tem me perguntado bastante nos últimos dias sobre a vacina da H1N1. Eu falei com o secretário, ele me disse que já foi feita a compra e que está previsto chegar amanhã. Talvez chegue ou talvez não chegue, mas a previsão é que chegue amanhã. Então, a gente torce para que chegue, porque a gente sabe, né, que é um vírus extremamente agressivo e que a gente esteja vacinado, imunizado, para poder diminuir os impactos dessa doença. Quero mandar um abraço para o mais novo papai da cidade e mamãe, a Gabi e o David. A Gabi, minha assessora, né? Ganhou uma bebezinha semana passada. Quero mandar um abraço à Bia, que venha com bastante saúde. Hoje fiquei sabendo também que a Rafaela, mulher do Caveira, do Júnior, ali da Secretaria de Trânsito, também está grávida. Quero mandar os parabéns para eles, meus amigos. E a gente tinha até algumas demandas a mais para nós falar, mas precisamos de um pouco mais de dados e informações, então vamos deixar para uma próxima. E seguimos trabalhando, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Seguimos agora com as explicações pessoais com o vereador Nedilande Loureiro. 15 minutos, vereador. Boa noite, presidente. Boa noite, vereador Enília, demais vereadores, assistência, aos ouvintes da Rádio Norte, tanto a TV Clube também, Cidade Anterior. Pegando um gancho aqui do vereador Chula, não sei se o senhor viu na live, eu não assisto muito essas redes sociais, mas não sei se o senhor viu e assistiu a ex-prefeita e o prefeito anunciando as paradas de ônibus que já tinham do ano passado. Não sei se o senhor viu a live da prefeita. Estavam lá, essas paradas de ônibus. Agora que vão começar a construir, foi que eu vi no vídeo. E ela falando, até eu acho que o prefeito fica um pouco de lado, só ela que fala. E também, é como o senhor diz, são ideias diferentes, pensamentos diferentes. O senhor acha que ela foi uma grande prefeita? Eu já disse, grande no tamanho. Foi e agradece os vereadores. Os vereadores fizeram muita emenda parlamentar. Sem os calçamentos, o que mais fez? E falando na rua Aragão Bozano, aí é que eu digo que a gente tem que acompanhar. E nós tivemos, olhando a obra, dissemos que aqueles caninhos que botaram ali não iam dar vazão da água. Aí, falta planejamento, como o senhor diz. E parece que nem ligaram com a rua Fernando Duprá, que desemboca lá, Edgar Pereira Velho. Obrigado, vereador Binho. E lá, quem é que não sabe que as águas, elas vêm tudo lá de cima e escorre ali? E sabem quem tem que fazer uma casa de bombas, como tem em Rio Grande. Mas choveu 20 milímetros.
Se chove uma chuva grande, coitado daquele pessoal, ficava tudo embaixo d'água. Mas porque fizeram mal o casamento. Não planejaram, eu não sei quem é o engenheiro. Se paga um engenheiro, o engenheiro tem que fazer o serviço bem feito. Não pode acontecer o que está acontecendo. Mas eu não vou me perder o meu tempo nisso aí, porque tem muito mais coisa para falar e coisas importantes. Vereador Bim, olha só o governaço. Eu digo que é o governaço. Fiz um requerimento dia 27 de fevereiro, pedindo todos os contratos das terceirizadas. Não chegou um contrato aqui, porque eu quero examinar, o meu gabinete quer ver, junto com a minha assessoria, para ver se a prefeitura, quando uma empresa ganha uma licitação, se a prefeitura tem o dever de oferecer máquina e mais alguma coisa. Eu quero ver isso, e isso tem que ter no contrato. Isto a gente está esperando. Quero dizer ao presidente que eu acho que essa casa já era para ter tomado uma providência. Porque que diz o regimento interno da casa? Que eu tenho que ter as respostas 15 dias. Depois dos 15 dias eu tenho que ter a resposta à minha disposição. E não é que está acontecendo. Mas, não sei se vai dar tempo, mas vamos em frente. Quero também dizer à nossa comunidade que o hospital municipal foi contemplado com 29.509,33 no lista dos hospitais receberam os valores em anexo à Operação Inverno Gaúcho com Saúde 2025. Então, não foi um valor tão grande, mas já fomos beneficiados em alguma coisa. E agora, começando, depois desse cumbrabo que a gente fala, meu eterno vereador Fernando Antônio, quando vinha para essa tribuna, era inflamável aqui. E aqui eu recebi a resposta da grande secretária. Secretária grande no tamanho que eu digo. E vou dizer sempre, nada contra ela, mas pedi para fazer a recuperação do lado direito da rua Luiz Galtério, da igreja até o campo de São Hortêncio. Trocinho pequenininho. E olha a resposta dela para mim. Contudo, cumprimento esclarecer que, no presente momento, o município não dispõe dos recursos financeiros necessários para a execução desta obra. Assim, registramos a demanda de forma que possa ser avaliada e contemplada a obra futura conforme a disposição do orçamento. Não precisa ter orçamento. Aquilo ali, se tu for pegar, tu não gasta R$1.000 para pagar uma pessoa, até pode ser particular, para recalçar os buraquinhos que tem. Depois que acontecer algum acidente, aí não adianta a gente ficar brigando, a gente ficar aqui falando nessa tribuna, porque não vai ter significância nenhuma. Também pedi resposta do ofício 04, pedido de informação 009-2025, com cumprimentos cordiais em atenção ao ofício 084, em resposta ao pedido de informação 09, apresentado pelo vereador Nedilândia Amorim Loureiro, referente ao transporte escolar no âmbito deste município. Encaminhemos a seguir as respostas aos questionamentos apresentados. Eu fiz vários questionamentos, aqui pedi laudo de expensão vincular, certificado de segurança, laudo de expensão de equipamento de segurança, certificado de inspeção de pneus, laudo de inspeção de freios, certificado de inspeção de extintores de incêndio, laudo de inspeção de iluminação e sinalização. Aí me responderam,
Pedido de informação 002, de autoria do vereador Neidane Loureiro, refere-se ao transporte escolar no município. Apresentamos os dados solicitados. Motorista do transporte escolar. Atualmente, não pedi quantos motoristas tinha, mas eles me mandaram. Temos 23 motoristas concursados, sendo que 4, na primeira resposta, me disseram que 3 estavam em licença de saúde, agora já é 4. Estão afastados por licença de saúde. Para complementar o quadro, atendendo a demanda, o município contratou 2 motoristas via contrato emergencial. Monitores de transporte escolar, temos, no momento, 10 monitores concursados, não pedi isso também. Aí, veículo dos transportes escolar, no município possui, atualmente, 14 ônibus. Se possui 14 ônibus, eles me mandaram 9 certificados de vistoria. Cadê os outros laudos? Dos micro-ônibus, dos restos do ônibus, da Spring, tudo da educação. Então, eles acham que esse vereador é bobo, está aqui para fazer palhaçada. Eu estou aqui para cobrar as coisas, porque temos lidando com vidas, temos lidando com criança, de responsabilidade desse município. Agora, não é cabível me mandar 8 laudos, enquanto tem 14 ônibus. E aqui, 14 ônibus, me mandaram 8 laudos. Aqui está a relação que eles mandaram dos ônibus tudo, dos micro-ônibus. Então, tem 8 ônibus e o resto do certificado, o resto das inspeções. E aí, vem na segunda resposta, capenga de novo, que é absurdo tu mandar uma resposta, é como diz o vereador Chula, não gaste em papel para mandar resposta desse tipo. E aqui, vou só contar para vocês, 14 ônibus, e aí vem os micro-ônibus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 micro-ônibus. 13 micro-ônibus. E uma caminhoneta. Não vem nada disto. Não vem as inspeções. E ainda, gastando dinheiro público. Tive uma reunião com a secretária, que ela me pediu uma reunião. Recebi ela. E a assessora dela, parece que é Jordana, uma pessoa, como é que eu posso dizer assim, arrogante. Arrogante, sim, porque uma pessoa que não tem uma simplicidade e não trata a coisa pública séria, para mim é arrogante. Pode até gostar de mim ou não gostar. Eu não, já disse, se a minha família gostar de mim, é a coisa melhor que tem. E aqueles votantes que acreditam em mim e confiam em mim. Eu estou aqui para defender os interesses, porque eu tenho uma grande preocupação, presidente, que vai acontecer um acidente, e aí eu quero ver, vão nos esculhambar, nós, vereador Neguinho. E tu sabe que sim, porque tudo que acontece de mal é o vereador. E o vereador é limitado. Ele pede, as pessoas não fazem. Mas recebi cordialmente no meu gabinete, até tinha um assunto do vereador Binho, que eu não me meto nos assuntos dos colegas, acompanho. O vereador Binho sabe e vai falar disto, porque é um maior absurdo se realmente aconteceu aquilo que o senhor pediu no seu requerimento. Mas vamos adiante. Isso aqui vamos falar para amanhã. Isso aqui é amanhã. Agora vamos falar no aluguel das lanchinhas ambulantes, vereador Neguinho. Isto é o maior absurdo. E aí é que eu digo, quando o vereador Chula disse aqui, uma grande prefeita administrativa, mas eu acho que não, vereador Chula, eu acho que o senhor está enganado, porque essa que eu vou ler agora para Vossa Excelência e para todos,
ela era contra aluguel de lanchinha. Ela fez uma CPI junto comigo. Ela era presidente da CBI. E olha o gasto absurdo. Despesa de 2018, não me mandaram 2017 que eu pedi. 49.449,99. 2019, 95, já dobrou, com R$100. Aí depois vem 2020, já aumentou, R$96.502. Aí depois vem 2022, 2021. Aí foi um aumento absurdo, R$247.800. Aí vem 2022, R$72.800. Aí vem 2023, R$82.800. E agora, 2024, foi que baixou, R$16.000, 2024. Mas 2025 já subiu, 25.200. Olha o valor que foi gasto nesses anos, 685.621 cruzeiros com 99 centavos. Então, tudo aquilo que a grande prefeita, eu digo e continuo dizendo, o tamanho, que era contra deixar, está aí o ex-vereador Totoni que pode me confirmar, era contra deixar dívida para os próximos prefeitos. Ela não admitia, ela foi contra quando nós fomos aprovar o empréstimo para o prefeito Zeni de Oliveira, que se não acontece o que acontece, o prefeito Zeni, sim, aquele foi um grande administrador, com não ter estudo, não tem, mas tinha a visão e a faculdade da vida. Ela foi contra o empréstimo, porque não podemos deixar empréstimo para outro prefeito vir pagar. Mas ela deixou, vereador Binho, deixou dos 5 milhões, deixou da lancha, deixou de outros empréstimos que foi feito para o próximo prefeito pagar, e está aí. E o prefeito vai ter que pagar, porque é um compromisso do município. Então, é muito fácil a gente ser contra aquilo e depois ser a favor. A gente ser contra aluguel como ela foi, e no governo dela foi onde alugaram mais. E aqui, mais, porque não é só o gasto do aluguel. Está aqui, ó, proposta comercial e orçamento. Aqui diz, o aluguel hoje, para nós, por dia, para alugar uma lancha, é R$ 1.950 por cada diária, 24 horas. E ainda, outra coisa que eu achei que quando contratasse uma lancha, que as despesas iam ser do dono da lancha. Não, de gasto com mestre e tripulação, Prefeitura Municipal que paga. Gasto com combustível, Prefeitura Municipal que paga. Eu vou ter que terminar porque o presidente já está nervoso ali e eu tinha muita coisa para falar, porque é muito pouco tempo para quem tem muita coisa para falar. Mas uma boa noite a todos e que Deus nos proteja e que Deus me dê muita luz, saúde, que eu vou estar sempre aqui brigando nessa tribuna e defendendo os interesses da comunidade. Goste quem gostar, quem não gostar, quem gosta de mim, quem me ama, quem não me ama também, não estou nem preocupado. Que façam a sua parte, que eu faço a minha. Mas amanhã continuaremos, que é muito mais coisa. Obrigado, presidente. Desculpa-me. Obrigado, vereador. Seguimos agora com as explicações pessoais com o vereador Paulo Roberto da Silva, o Neguinho da Saúde. 15 minutos, vereador. Obrigado, presidente. Boa noite, presidente, demais vereadores, vereadora Enília, o pessoal que nos assiste de casa. O senhor me permite falar daqui mesmo, presidente? Pois não, vereador, pode ser. Obrigado. Então, vamos dar como diz meu amigo Chacrinha, boa noite da 5ª secção da Barra ao Capão da Areia, para a gente não esquecer ninguém, né, meu amigo? Só tenho a agradecer à secretária de obras por ter ido lá na comunidade, realizar as obras e avisar para o resto da comunidade também que estão vindo de lá para cá, vão passar nas outras comunidades também, tem os pedidos dos outros vereadores, tem meus também. Eles vão realizar as obras, agora conseguiram arrumar as máquinas, é tudo no seu tempo, né? A gente tem que criticar, mas também quando acontece a gente tem que elogiar. É só agradecer a secretária. Agradecer também ao secretário de Saúde,
pela chegada dos testes da dengue, né? Chegaram no hospital. Mas também deixar uma pergunta, e amanhã eu vou fazer o pedido de informação sobre isso, sobre o aparelho de tomografia. Me mandaram aqui, e é um absurdo, né? O aparelho de tomografia foi inaugurado ano passado, se não me engano, e até hoje está lá parado. Um aparelho novo, bonito, muito bonito. Eu andei fazendo umas visitas no hospital e vi. O aparelho é lindo e tem muitas tomografias paradas na fila e o pessoal precisando. E aí eu me pergunto por que ele ainda não está funcionando. Mas amanhã eu vou fazer um pedido de informação e vou enviar ao secretário e ao pessoal do hospital. Permite uma parte, vereador? Permito. Eu estive me informando, parece que não fizeram o convênio com a nova firma do hospital. Por isso que não está funcionando. Tá, não está funcionando porque não fez o convênio com a nova firma. E antes, quando foi inaugurado? Foi inaugurado, por que até o dia de hoje o convênio com a nova firma não foi, ele não funcionou? Parte, vereador, desculpa, Sim. Foi para a grande prefeita fazer politicagem. Eu estava lá representando a Câmara. Coisa bonita, foi um evento muito bonito, mas até agora não funcionou. E aparelho de primeiro mundo. E o senhor conhece também? Conheço. Não sei se foi para esse tipo de uso, como colocou o vereador, mas eu vou fazer o pedido de informação amanhã para saber certinho o que está acontecendo. Agradecer também ao secretário Jonas, como agradecer o meu amigo vereador Chula, pelas paradas de ônibus, muito importante, ficou muito bom, né, para o pessoal das comunidades. Parabéns, secretário, parabéns aos envolvidos também, pessoal das obras. Quero agradecer também a Richelle, a Catiúcia, pelo atendimento ótimo, que todas as vezes que eu vou lá me atendem bem. Quero agradecer também a Lucimara, a Lu do Bloco, minha amigona, minha segunda mãe, como eu sempre digo a ela. Quero também dar os parabéns ao pessoal da organização da Festa do Passinho, que estava maravilhosa. A estrada não estava muito boa, mas a festa estava maravilhosa. Dar os parabéns à minha cantora e amiga Lili Sá, ao pessoal do Tchê Forró também. Deixar um convite para o pessoal, para o dia 19, agora no feriado, terá o bloco beneficente do bloco Amigos da Lu. O pessoal está convidado às 4 horas ali no Liberal. E também agradeço imensamente aos meus assessores, Wesley e Valéria, por estar sempre me passando informações, me ajudando em tudo que eu preciso. Vocês sabem que eu não tenho palavras para agradecer vocês por tudo que fazem por mim. E por hoje era só. Uma boa noite a todos e até amanhã. Obrigado, vereador. Dando sequência nas explicações pessoais com o vereador Paulo Rubilar Pereira. BIM. 15 minutos, vereador. Uma boa noite a todos. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres colegas. Vereador Nedinho, vereador Enília, vereador Neguinho, vereador Chacrinha, vereador Chula, a todos que estão presentes aqui na assistência até esse momento, aos nossos ouvintes da TV Norte, da Rádio Norte, da TV Clube, aos nossos servidores aqui da nossa Casa Legislativa, a todos vocês uma boa noite. Bom, pessoal, vamos começar pelo começo. Eu tinha dito que não ia me manifestar. Em relação, e o vereador Chula, ele é feliz quando ele fala, né, Chula, a questão de planejamento, né, questão de planejamento. Gente, a rua Aragão Bozano é uma situação crucial no nosso município e não é de agora, tá? Não é de agora, então não é novidade. A ex-prefeita, hoje secretária de obras, foi prefeita por 2 mandatos. E não resolveu o problema da Bozano. Está lá no plano, vocês estavam no palanque, desculpe eu lembrar. Está lá no plano de governo do candidato Nero, que ia construir uma subestação de bombeamento de água para resolver esse problema com as precipitações fortes de chuva. E como disse o vereador aqui, choveu 20 milímetros. Não choveu ainda grandes quantidades. Então falta planejamento, sim, na gestão pública. E esse não é um problema de agora. Tá? Então, por isso que eu faço das palavras de todos vocês desse descontentamento.
Mas só que quem sofre é quem mora ali na ponta, entre a Ramiro Barcelos e a Edgardo Pereira Velho, é a comunidade que sempre padece com falsas promessas. E a gente tem que fazer valer. Tem que fazer a comunidade se dar por conta. Porque fomos iludidos durante a campanha, no palanque, prometendo. Tinha um projeto de governo do Luiz e tinha do Nero também, para comparar. Né? Vai que durante a campanha eu mudasse de ideia, que era um direito meu. É claro que não, porque eu estava no palanque com o Luiz. Jamais iria fazer isso. Mas estava lá no programa de governo, gente. Vamos balançar isso. A gente tem que começar a entender. Tá? A solução agora, porque é secretária de obras e quando era prefeita. Não teve capacidade de discernir o problema na Bozano. O Totoni lembra, né, Totoni, quantas tentativas foram feitas para resolver aquele problema da canaleta. Eu lembro que uma vez abriram aquela canaleta, gastaram um dinheirão e não resolveram. Aí tu me abre uma tubulação na Bozano e tu não me dá escoamento d'água ali na Edgardo Pereira Velho. Opa, só um pouquinho, gente. Primeiro eu abro a tubulação para sair a água, para depois fazer a canalização. Ficou entupido, não tinha como descer água. A gente sabe que ele é muito plano. E outra prefeita, não esquece, ex-prefeita, secretária de obras, né? Quando a gente calça demais a cidade, que bom que os calçamentos estão chegando, a água vai correr mais por cima. A areia não vai absorver, né? Não é, né, presidente? A areia não absorve a água. É a areia que vai absorver, o calçamento não. Então, todo o peso de água lá de cima vai descer e vai para o lugar mais baixo. É o problema que a gente tem. Isso e várias. Lá no Comendador Carlos Santos, ficou show de bola o Comendador Carlos Santos calçado, mas não tem para onde descer água. Quando chove, as ruas entopem também de água. É um problema sério. Outro dia, acho que na semana passada, estava fazendo um sinal para o Chula, né? Que foi feito o pedido, foram lá, arrumaram uma metade da rua, outra metade da rua, deixaram. Não entendo, gente, sinceramente. Aí, como disse a vereadora Enília, nós como professores, a gente tem um planejamento, né? A gente tem introdução, desenvolvimento e final da sala de aula. Para como concluir, como que vai fechar. Não, uma obra também. Então, gente, a gente tem que começar a se dar por conta disso. A gente quer ajudar, prefeito. Tá? Não tem varinha de condão, não tem solução mágica. Porque o seu programa de governo diz ali, ó, diálogo e progresso. Eu pergunto, diálogo com quem? Progresso para quem? Aí, cidadão nortense, eu te pergunto. Está lá, diálogo e progresso. A população nos cobra sempre a saúde. Qualquer coisa, por melhor que fique a rua, né, Chula? Por melhor que fique a obra lá fora, qualquer objeto que a gente traga lá fora, qualquer recurso, tudo, o pessoal vai cobrar saúde. Foi colocado muito bem. Lembram? Em 2015 para 2016, a primeira campanha, qual era a campanha? A maternidade. A prefeita se elegeu em cima da maternidade, porque era fácil de fazer. Porque ela tinha gestão para fazer. É fácil, neguinho, fazer maternidade? Passaram-se 8 anos e nós não temos a maternidade. Vocês esqueceram? Eu não esqueci. 8 anos prometendo uma maternidade que nunca chegou. O hospital está lindo, eu também fui lá conhecer a sala. E se gasta, o município gasta com aquele equipamento lá, porque o ar-condicionado tem que ficar ligado permanente, porque ele não pode oscilar a temperatura. Está se gastando um dinheirão sem usar um equipamento que de extrema importância para o nosso município. E aí é o nosso papel, gente. O vereador é isso. Aí, assim, como o Nedinho falou, e eu quero aqui, claro, vou agradecer também, né? A gente fica indignado, às vezes, eu não gosto de me exaltar assim, mas às vezes é preciso, porque as pessoas, infelizmente, gostam de ouvir a gente falando brabo assim, às vezes. Mas é preciso a gente entender que o nosso papel de vereador, gente, independente de governo, eu sei que eu sou a pessoa, penso que eu poderia ser a pessoa que menos fosse atendido, mas eu agradeço, tá, aos secretários que a gente conversa, eles fazem, eles solicitam, inclusive, um pedido da semana passada, o nosso requerimento 09 já foi dada a resposta, Nedinho. Obrigado, secretária. Foi a questão da estrada da Barra. Já veio a resposta. Consciente, entendendo que vai buscar recursos, dizendo que já está no planejamento, que já é aquelas respostas, mas já deu a resposta, foi mais rápido. Então, a postura começa a mudar e eu quero crer nisso. Mas ainda está difícil.
Ainda está difícil. Porque a gente fez o questionamento, como o Nedim falou. Gente, um detalhe. Tá? Isso foi o nosso ofício 043, de 7 de maio. A gente pediu uma informação. Quando a gente fala em saúde. Quando a gente fala em saúde, a gente fica muito preocupado. Porque foi feito um processo de locação, de aquisição de uma ambulância para o nosso município. Aí, como disse a professora, eu também sou professor. Ou eu loco, ou eu vou adquirir. Eu fiquei em dúvida nessa questão. Uma locação de uma aquisição de uma ambulância para o município, no valor de R$ 335 mil por ano. Uma locação, então melhor, uma aquisição de uma locação de uma ambulância. Prorrogável por mais um ano. Ou seja, né, 2 anos, R$ 700 mil. Não dá para comprar uma ambulância? Não dá para comprar uma ambulância? Não dá para comprar? Ô cidadão. Então esse é o nosso papel. É fiscalizar aquilo que tem que chegar para o povo. As coisas de qualidade, de capacidade, de dignidade, para que a gente não fique aqui na Câmara de Vereadores batendo sempre na mesma tecla. A gente quer evoluir junto contigo, prefeito. A gente quer evoluir com a nossa comunidade, com a nossa cidade, que as coisas funcionem como tem que ser. Tá? A gente está aqui, ó, pedindo. E tem uma série de informações que a gente pede. A gente já está suspeitando. Depois, eles querem vir responder de qualquer jeito? Não. Está fundamentado aqui as questões e a gente quer ter. Quando derem a resposta, a gente vai trazer para vocês. A gente não obteve isso, foi em maio, vereador. Em maio, 7 de maio, até agora a gente não teve, já passou um mês. E a gente não obteve. Não obteve também a resposta. Então, quando a gente fala em saúde, senhor presidente, a gente está falando, né, no município de São José do Norte que está doente. Tá? Pelas pautas, né, eu acho que o Totone, que está ali, né, Totone, pelo tempo que passasse pela Câmara de Vereadores, ele se sente representado ainda pelos pedidos que a gente faz, que são sempre os mesmos, e a gente tem que mudar isso. A Câmara de Vereadores tem que fazer o papel dela de acompanhar, fiscalizar e se juntar para resolver os problemas. Tá? É isso que a gente tem que fazer. Tá? Não vou ficar fazendo demagogia lá fora, porque assim, ó, seria muito fácil, com todo respeito aos colegas aqui, né, eu não sou governo, tá? Né, hoje estou aqui, tenho um grupo de trabalho aqui, me dou bem com todos vocês, tá? Não me interpretem mal, né, mas eu sei que, politicamente, o governo chama os seus lá e diz, ó, nós vamos trazer isso, vamos trazer aquilo, faça o que você peçam que eu vou trazer para vocês. População nortense, tá? Vamos se orientar. Tá? E isso é política que eles fazem, politicagem. Tá? É politicagem, embora eu seja atendido. Infelizmente, todos que têm mais exemplo aqui, estão há mais tempo, sabem. É assim. Tá? Quando a coisa é muito fácil, a gente tem que desconfiar, porque senão a gente não estava reclamando aqui das respostas que não vêm. Tá? E a gente tem que reconhecer, como disse, o que olha, hoje, eu sou morador da Praia do Mar Grosso há mais de 15 anos. E hoje, eu agradeço a prefeita Fá por ter concluído a estrada da Praia do Mar Grosso. Agradeço. Tá? A gente sabe, né, Totone, né, quanto a gente peleou na estrada de chão. E hoje, que bom. Mas esse é o papel do gestor. A hora, né, o presidente, se o senhor for o prefeito, o senhor vai querer fazer o melhor que puder para o seu município. É o seu papel, qualquer um de nós aqui, que tentar pegar um cargo eletivo ali em cima, maior, é fazer o melhor. É obrigação, então não entra. E nós estamos aqui para ajudar. Ajudar o quê? Fazendo com que as coisas sejam claras. Porque se fala tanto em transparência, né, tanto, e o povo precisa saber de fato. Diálogo. Queremos diálogo executivo, queremos diálogo, conversar. Né, mas não é só contigo, não com nós, com os 9 vereadores. Vamos trocar ideias. Né, a gente faltou aqui no início uma conversa mais ampla com todo mundo, e a gente está aprendendo, e a gente se coloca com o prefeito à disposição para isso, para a gente também poder ajudar e sair dessas mazelas de problemas de sempre. Porque não é só a questão da saúde. Na educação, então, eu como professor, na questão da segurança, a gente já falou aqui a questão da Guarda Municipal. Da Guarda Municipal. Né, a questão da assistência social, agora a gente sabe, o pessoal, poxa, né, o município está doente, vamos lá, a fila de espera, neguinho, em todas as áreas da saúde. Né, mostra o quanto a nossa população está doente. E eu não posso, como cidadão nortense,
né, continuar aqui dentro da Câmara e pensando que as coisas vão ficar de qualquer jeito. Então eu peço aos nobres colegas que o nosso pedido de esclarecimento não é contra o prefeito, mas sim para que a gente tenha a dignidade de fazer o melhor possível para nós e para a nossa comunidade. Esse é o nosso papel. Esse é o nosso papel, de fazer. Tá? Porque assim, ó, senão vai ficar muito fácil. Por isso que eu tenho dito, gente, a gente já sentou, a gente já viu a questão de emendas, tem tudo, mas eu quero conversar com cada pasta. Eu quero conversar com cada pasta. Eu não vou trazer emenda para o município de São José do Norte, que eles não vão cuidar. Eu não vou trazer uma máquina para ficar sucateada lá na Progasa, porque eu convido a comunidade nortense, vai lá visitar a Progasa e ver o quintal que a gente tem lá na casa, que é nossa. Como é que está sendo cuidada? Está tudo sucateado. Tá? Então não adianta, é isso que eu peço, assim, ó, que a gente comece a trabalhar da maneira séria. Eu quero ter o maior prazer, vereadora Enília, né, de passar pela praça, que outro dia eu vi um turista dizendo assim, tchê, mas uma pracinha dessa eles não conseguem, eu fiquei com vergonha, não sabia onde me enfiar. Tá? Uma pracinha desse tamanho eles não conseguem cuidar. Tchê, sabe, eu me recostei, passei pelo que eu fiquei com vergonha. E eu não sou de me omitir. Né? Eu poderia aproveitar, deixa, mas não é isso. Porque, de fato, eu também fiquei com vergonha quando eu olhei a nossa praça. E não é de agora. É o cartão postal da nossa cidade. Que bom que tiveram discernimento, foram lá e tiraram os quiosquezinhos, o sombreirinho lá da prainha. E acredito que vão fazer outros depois. Tá? O pedido de tirar os pauzinhos que foi solicitado agora, né? O cuidado que amanhã vai ser discutido, é necessário e essencial. Terminou a temporada, está lá os canos que foram colocados na praia, está lá rolando, metade enterrado na praia, mas quem não conhece vai lá, atropela, bate naquele cano, é um acidente. Tem que falar na questão daqueles pauzinhos que ficam enterrados também a meia boca, como se diz. Então, cidadão nortense, nós temos muita coisa para construir juntos. Nós somos, como dizem todos os vereadores aqui, né, nós somos teus representantes. Tá, mas isso que a gente pede aqui, se tu começares a pedir, vai ser muito melhor, porque a gente vai fiscalizar. Vai fiscalizar. A gente vai continuar pedindo, vai continuar fazendo o nosso papel. Tá, como a gente fez, nós já temos mais de 50 ofícios também já encaminhados, né, de pedidos que a gente já fez pelo Executivo, e muitos foram. Secretário Joana, secretária Vanessa, secretária Alessandra, secretária da Educação, muita coisa veio, mas muita coisa a gente precisa continuar, porque a gente quer o melhor. Tá, o secretário Fabrício, né, agora olhando para o Josué, a gente sabe, a gente tem participado dos encontros, às vezes a gente não participa porque não fica sabendo, mas a gente quer estar junto. Até assim, quando a gente vai, normalmente a gente já tem um olhar para ver onde é que está o problema, né? Onde é que está o problema, para ajudar a melhorar. É essa a nossa intenção. Tenho certeza que tanto Chulo, Neguinho, Enília, Josué, Nedinho, Chacrinha, eu e os demais que não estão aqui, o nosso olhar de crítica não é para incomodar, é para melhorar, é para fazer ter um atendimento melhor. Agora, como é que eu vou deixar passar está lá, é no contrato administrativo 58, uma contratação de locação. Tá? De aquisição. Tem alguma coisa mal. Tá? Tem alguma coisa mal. Se precisar, a gente vai chamar aqui para a reunião especial ou para a comissão para conversar. Com o maior prazer. Obrigado, desculpa, senhor presidente, uma boa noite a todos. Obrigado, vereador. Solicito ao vice-presidente que assuma os trabalhos para que eu possa fazer uso da palavra. Passemos agora para a explicação pessoal, vereador Josué Machado. 15 minutos, vereador. Obrigado, vereador. Boa noite, colegas vereadores. Boa noite, assistência. Boa noite ao pessoal que nos assiste através da Rádio Norte FM. É um prazer, mais uma noite, estar aqui debatendo assuntos tão importantes para a nossa comunidade, né? Eu nem ia fazer uso da palavra hoje, mas como ficou tão aflorado esse debate da noite de hoje, referente à Rua Aragão Bozano, que é uma das principais vias do nosso município, onde transita maior número de carros ali durante o dia e até a noite. E durante essa semana, agora fim de semana, essa rua ficou alagada e foi alvo aí de bastante crítica nas redes sociais. O vereador Chula também participou ali, dando seu depoimento, e com razão, né, dos fatos que vem acontecendo ali.
e a gente percebe que as coisas estão sendo feitas de maneira ao contrário, vamos dizer assim. É meia sola, como disse o vereador. O vereador Paulo Rubilar, a gente falar por último, a gente perde a nossa fala, mas vale a pena a gente ressaltar novamente do que o vereador Paulo Rubilar falou, que as coisas elas têm que ser feitas da maneira correta. Aquela rua ali, primeiro era para se ter feito a rua Edgardo Pereira Velho, que era a rua onde sai todo o fluxo daquela água que acumula na Aragão Bozano. Essa água ela vem lá da Prograsa, vem toda da Veneza, e ela vem passando por ali e se encontra com a água acumulada na Aragão Bozano, não tendo mais forças de essa água ter escoamento para lá, devido também à enchente que tivemos o ano passado. Aquela carga de areia que foi colocada nas portas das casas, aquela areia toda ela foi para a tubulação. Então a gente tem que começar, no meu ponto de vista, o pouco que a gente entende, a limpeza daqueles canos, eles eram para ter começado primeiro lá da beira da praia, ter vindo, né, colocado canos novos ali, e depois, então, ter feito a obra na Bozano, que aí, então, seria uma obra bem feita, e o primeiro 10 milímetros de chuva que caísse, eu tenho certeza que não ia dar alagamento ali, e dificultando o acesso para aquelas pessoas que moram ali, os mercados, os comércios que tem ali, tem loja, tem padaria, tem mercado, enfim, tem bar. Então as pessoas usam bastante aquela rua e é uma rua muito importante da nossa cidade. Então tem que ter um olhar especial para aquilo ali, juntar os engenheiros e as pessoas que entendam, né, do fluxo, para resolver o mais rápido possível uma demanda tão importante do nosso município. Quero aqui comentar um pouco também do que a vereadora Enília falou sobre os nossos agricultores que tiveram essa reunião lá na FAMURS. Todos os prefeitos aqui do nosso estado, acho que tiveram presentes lá e tiveram aí o êxito de conseguir, junto aos bancos, pelo que eu entendi, essa façanha aí de ter uma seguritização, né, desses empréstimos que eles tiveram, que eles tiraram, agora para ter esse pagamento em 20 anos. Espero que isso saia do papel e que se torne realidade mesmo, que não seja uma falsa ilusão. Que o governo do estado entre em ação também, porque o Banco do Estado ele é financiador de muitos agricultores, né, e o Banco do Brasil também. Então, que a gente não fique no conto da carrochinha e que os nossos agricultores eles possam ser beneficiados aí com esse prazo longo de pagamento desses empréstimos, desses recursos que eles tiraram aí para suas plantações. Hoje eu recebi ligações dos meus amigos que moram lá na Vila dos Pescadores. A rua principal da Vila dos Pescadores ali, ela tem 2 lagoas ali crônicas, que já fazem anos, acho que desde quando abriram a rua já deixaram aquele buraco ali, e aquela lagoa permanece ali. Então, pedi uma atenção especial aí à secretária de obras, que dê uma olhada lá naquela rua, porque ela mora na praia, antes até de vir para o serviço, ela pode passar ali e ver. Aquela lagoa é crônica e é fácil de resolver aquela situação ali. Porque ali, se fizer uma boca de lobo ali na boca da rua ali e levar os canos até o arroio, que passa logo ao lado ali, dá uns 60 metros, a escoação daquela rua ali fica perfeita. Então, que o executivo possa dar aí uma atenção especial para a Vila dos Pescadores, agora colocar a parada de ônibus lá também, o escolar passa lá, pega as crianças, que também o ônibus de linha, ele possa entrar ali também agora, já que tem essa parada ali, né? Fica fácil, a rua é bem larga para fazer a manobra, que os moradores não precisam ir até ali a avenida ali, a Interpraias, para pegar o ônibus, né? Então fica um acesso melhor ali para aquelas pessoas que moram na vila. Hoje de manhã também recebi um grupo lá do interior, de pessoas, de agricultores, reclamando sobre a taxa do lixo, que eles moram bastante afastado da estrada, né, da BR, e eles têm que pagar o lixo. Eles têm que pagar a taxa, mesmo assim, mesmo não trazendo o lixo até a BR. Eu entrei em contato com a secretária
Fui muito bem atendido, por sinal, sempre tive uma relação muito boa com os secretários, e foram meus colegas, a gente sempre teve essa admiração por eles e eles também por mim. E a resposta que eu obtive foi que, mesmo as pessoas não largando o lixo, se essas pessoas elas moram 1 quilômetro, 2 quilômetros para dentro da chácara, e elas tendo acesso próprio da chácara, para elas chegarem até o asfalto, elas são obrigadas a pagar essa taxa do lixo. As pessoas que não têm o acesso, que elas têm que atravessar por dentro de um outro campo, aí sim essas pessoas elas não são obrigadas a pagar, elas são isentas dessa taxa do lixo. Então, uma coisa que já foi aqui no início do ano, foi um requerimento protocolado aí pelos nossos vereadores, o Neguinho, o Chula, a Enília, o Hildo, que nós, com a força nossa aqui, dos nós 9 vereadores, nós possamos enganjar junto com o governo, né, com o prefeito Nero, para que essa revisão dessa taxa aí possa ser feita o mais rápido possível, porque as pessoas estão passando necessidade, estão reclamando. A elaboração do projeto ele foi muito mal mesmo, me perdoe quem fez o projeto, porque não tem cabimento, tem pessoas que pagam 3, 4 taxas de lixo e não usam esses imóveis. Então, como que a gente vai pagar taxas e taxas se a gente não usa esse tipo de serviço? Então, a gente está aqui para lutar pela comunidade, para lutar pelo nosso povo, e a gente vai, sim, se reunir com o Nero, com o nosso prefeito, para que a gente possa debater junto e criar soluções melhores, porque tirar a taxa do lixo, eu acredito que isso não vai ser tirado. Mas a gente pode criar outros critérios, né? Estudar melhor essa lei ali, modificar ela para que a comunidade possa ser melhor atendida. Eu estou ficando por aqui hoje, meus assuntos eram esses. Também quero agradecer ao vice-prefeito, aliás, o vice-presidente Nedilande, que me representou no primeiro seminário, agora na quarta-feira, na quinta-feira, ali no salão paroquial. Foi um seminário voltado para a agricultura, onde foi homenageado ali os familiares Pinheiro, pela semente de qualidade que eles vêm adquirindo ao longo dos anos. Seu Vício Pinheiro, finado Vício Pinheiro. Foi ali, eu vi na foto ali, estavam os filhos dele ali. Então, isso é importante porque reconhece o trabalho da nossa cultura, né? Umas pessoas que criaram a semente ali, foram adaptando ela de acordo com o solo que eles plantam ali no Lagoão, na praia aqui, e hoje é a melhor semente que a gente tem aqui no nosso município, produzida por eles mesmos. Então, quero agradecer ao vice-presidente que nos representou ali e todos os colegas que tiveram ali também, porque quando a gente valoriza a nossa tradição, a nossa cultura, nossas raízes, a gente está dando um apreço para essas pessoas que tanto sofrem, tanto trabalho, passam dificuldade no campo, né? Então, a gente tem que valorizar essas pessoas, porque sem o campo a gente não vive. Meu muito obrigado a todos, e amanhã estamos aqui, se Deus quiser. Retorno o trabalho da casa para o presidente Josué Machado. Convocamos os senhores vereadores para a próxima sessão, amanhã, terça-feira, dia 17 de junho, às 20h30. Declaro encerrada a sessão ordinária do dia 16 de julho de 2025.